Análise de hemogramas e diagnósticos por imagens para concursos públicos. Microscópio análise de hemogramas, 60 questões, 760. Questão 701. Qual é o valor de referência normal para hemoglobina em homens adultos? A. 10 de dezembro G em DLB, 12, 14 G em DLC, 14, 17 G em DLD, 18, 20 G em DLE, 20, 22 G em DL. Resposta correta, C. Explicação: o valor de referência normal para hemoglobina em homens adultos é 14, 17 G em DL, 140, 170 G em L. Em mulheres é 12, 15 G em DL, em crianças varia conforme idade. Valores de 10 a 12 G em DL, A, se 12, 14 G em DL, B, que indicam anemia, 18, 20 G em DL, D, se 20, 22 G em DL, E, que indicam policitemia. A hemoglobina é proteína responsável pelo transporte de oxigênio, composta por globina, 4 cadeias polipeptídicas, IM, ferro mais protoporfirina nona. Valores podem variar com altitude, idade, sexo, tabagismo, hidratação. Hemoglobina baixa sugere anemia, alta sugere policitemia vera, desidratação ou permanência em altitudes elevadas. É parâmetro fundamental na avaliação da série vermelha. Questão 702. Qual parâmetro hematológico indica o tamanho médio dos eritrócitos? A. Hematócrito B, VCM, volume corpuscular médio, C. HCM, hemoglobina corpuscular média, D. CHCM, concentração de hemoglobina corpuscular média, CRDW, Red Cell Distribution VID. Resposta correta, B. Explicação: o VCM, volume corpuscular médio, se indica o tamanho médio dos eritrócitos, expresso em femtolitros, FL. Valor normal, 80/100 FL. Hematócrito, A, se é porcentagem de volume ocupado pelos eritrócitos, HCM, C, se é quantidade média de hemoglobina por eritrócito, CHCM, D, se é concentração de hemoglobina dentro do eritrócito, RDW, E, se mede variabilidade do tamanho eritrocitário. VCM classifica anemias: microcítica, menor que 80 FL, normocítica, 80/100 FL, macrocítica, maior que 100 FL. Causas de microcitose: deficiência de ferro, talassemia, anemia de doença crônica. Causas de macrocitose: deficiência de B12-folato, alcoolismo, hipotireoidismo, reticulocitose. É índice fundamental para a classificação morfológica das anemias. Questão 703. Qual é a principal célula de defesa contra infecções bacterianas agudas? A. Linfócitos B, neutrófilos C, eosinófilos D, basófilos, monócitos. Resposta correta, B. Explicação: os neutrófilos são a principal célula de defesa contra infecções bacterianas agudas, constituindo 50 a 70% dos leucócitos totais.
possuem grânulos com enzimas bactericidas, realizam fagocitose e formam netes, redes extracelulares. Linfócitos A atuam na imunidade adaptativa, eosinófilos C contra parasitas e reações alérgicas, basófilos D nas reações de hipersensibilidade, monócitos E na fagocitose e imunidade crônica. Neutrofilia a 7.500 ml sugere infecção bacteriana, estresse, necrose tissular, uso de corticoides. Neutropenia 1.500 ml predispõe a infecções graves. Desvio à esquerda, aumento de bastonetes, se indica infecção aguda ou regeneração medular. Presença de granulações tóxicas e corpos de Dolly sugere infecção bacteriana severa. Questão 704. Qual valor de plaquetas indica trombocitopenia? A 100.000 lb, 150.000 lc, 200.000 ld, 250.000 lx, 300.000 l. Resposta correta: B. Explicação: trombocitopenia é definida como contagem de plaquetas em 150.000 L, valor normal, 150.000, 450.000 L. Classificação da gravidade: leve, 100.000, 150.000 L. Moderada, 50.000, 100.000 L. Severa, 50.000 L. Crítica, 20.000 L. Valores em 100.000 L, A, já indicam trombocitopenia moderada, não um limiar diagnóstico. Causas: diminuição da produção, aplasia medular, quimioterapia, aumento da destruição, PTI, hiperesplenismo, sequestro esplênico, diluição, transfusões massivas. Risco de sangramento: 50.000 L, cirurgias, 20.000 L, sangramento espontâneo, 10.000 L, hemorragia grave. Manifestações: petequias, equimoses, sangramento mucocutâneo. Trombocitose 450.000 L pode indicar mieloproliferação ou reação. Questão 705. Qual é o principal achado laboratorial na anemia ferropriva? A. VCM elevado, B. VCM baixo e ferritina baixa, C. Reticulócitos elevados, D. Leucocitose e trombocitose. Resposta correta: B. Explicação: a anemia ferropriva caracteriza-se por VCM baixo, menor que 80 fL, e ferritina baixa, menor que 15 ng/ml em mulheres, menor que 30 ng/ml em homens, indicando deficiência de ferro. VCM elevado, A, sugere anemia megaloblástica. Reticulócitos elevados, C, indicam regeneração ou hemólise. Leucocitose, D, sugere infecção. Trombocitose, E, pode acompanhar ferropenia, mas não é diagnóstica. Outros achados: hemoglobina baixa, hipocromia, CHCM baixa, microcitose, RDW elevado, transferrina elevada,
Saturação de transferrina baixa, menor que 16%, ferro sérico baixo. Esfregaço, eritrócitos hipocromicos microcíticos, anisopoiquilocitose. Causas: perda sanguínea, menstruação, sangramento GI, má absorção, dieta inadequada, necessidades aumentadas, gravidez, crescimento. Questão 706. Qual célula predomina no sangue periférico na leucemia linfóide crônica? A. Blastos. B. Linfócitos maduros anomalos. C. Neutrófilos. D. Monócitos e eosinófilos. Resposta correta: B. Explicação: na leucemia linfóide crônica, LLC, predominam linfócitos maduros anomalos, 5.000L, no sangue periférico, morfologicamente semelhantes a linfócitos normais mas com alterações funcionais. Blastos, A, são característicos de leucemias agudas. Neutrófilos, C, de infecções bacterianas. Monócitos, D, de monocitose reacional. Eosinófilos, E, de reações alérgicas ou parasitárias. LLC é neoplasia clonal de linfócitos B maduros. Características: linfocitose 5.000L por maior que 3 meses, imunofenotipagem CD19+, CD23+, CD5+, baixa expressão de CD20-sig. Células frágeis formam sombras de Gumprecht no esfregaço. Evolução indolente. Pode haver hepatoesplenomegalia, linfadenopatia. Complicações: anemia hemolítica autoimune, hipogamaglobulinemia, transformação para linfoma de alto grau e síndrome de Richter. Questão 707. Qual é o valor normal de reticulócitos? A. 0,1 a 0,5%. B. 0,5 a 2,0%. C. 2,0 a 5,0%. D. 5,0 a 10%. E. 10 a 15%. Resposta correta: B. Explicação: o valor normal de reticulócitos é 0,5 a 2,0% dos eritrócitos totais, 25.000, 75.000 L em valores absolutos. São eritrócitos jovens com restos de RNA ribossomal, indicando atividade medular. Valores menor que 0,5% A indicam hipoplasia medular, maior que 2,0% C, D, E indicam eritropoese aumentada. Reticulocitose sugere hemólise, sangramento agudo, resposta a tratamento de anemia carencial, recuperação pós-quimioterapia. Reticulocitopenia sugere aplasia medular, deficiência de B12 folato, anemia de doença crônica. Índice de produção reticulocitária, IPR, corrige para grau de anemia, IPR igual reticulócitos, %, multiplicação, HT paciente HT normal, divisão fator maturação. IPR menor que 2 indica resposta inadequada da medula óssea. Reticulócitos podem ser mensurados por coloração supravital ou citometria de fluxo. Questão 708. Qual alteração sugere anemia megaloblástica?
A. VCM menor que 80 FL. B. VCM maior que 100 FL. Presença de neutrófilos hipersegmentados. C. Reticulócitos elevados. D. Ferritina baixa. E. Hemoglobina S. Resposta correta: B. Explicação: a anemia megaloblástica caracteriza-se por VCM maior que 100 FL e presença de neutrófilos hipersegmentados, menor ou igual a 6 lóbulos, indicando síntese anormal de DNA. VCM menor que 80 FL, A. É microcitose. Reticulócitos elevados, C. Sugerem hemólise ou sangramento. Ferritina baixa, D. Te indica ferropenia. Hemoglobina S, E. Te indica anemia falciforme. Causas: deficiência de vitamina B12, cobalamina ou ácido fólico, interferência na síntese de DNA, quimioterápicos, álcool. Achados: macrocitose ovalada, anisocitose, poiquilocitose, pancitopenia, LDH elevado, bilirrubina indireta elevada, eritropoese ineficaz. Investigação: dosagem de B12, folato sérico eritrocitário, homocisteína, ácido metilmalônico. Esfregaço: megaloblastos na medula óssea, neutrófilos hipersegmentados, macrovalócitos no sangue periférico. Questão 709. Qual é a principal causa de eosinofilia? A. Infecção bacteriana. B. Parasitoses e reações alérgicas. C. Infecção viral. D. Neutropenia e anemia. Resposta correta: B. Explicação: parasitoses e reações alérgicas são as principais causas de eosinofilia. 450 UL. Eosinófilos participam da defesa contra eumintos e mediação de reações de hipersensibilidade tipo I. Infecções bacterianas. A. Causam neutrofilia. Virais. C. Linfocitose. Neutropenia. D. A diminuição de neutrófilos. Anemia. E. Afeta eritrócitos. Causas de eosinofilia: parasitas, ascaris, strongiloides, cistostoma, alergia, asma, rinite, dermatite atópica, medicamentos, neoplasias, Hodgkin, leucemia eosinofílica, doenças do colágeno, síndrome hipereosinofílica idiopática. Eosinofilias 1.500 L. Hipereosinofilia pode causar danos teciduais por liberação de proteínas citotóxicas, proteína básica principal, peroxidase eosinofílica. Investigação: exame parasitológico, IG é total ou específico, pesquisa de eumintos. Questão 710. Qual parâmetro indica a variabilidade do tamanho dos eritrócitos? A. VCMB, HCMC, CHCMD, CRDW e hematócrito. Resposta correta: D. Explicação: o RDW, Red Cell Distribution Vid, indica a variabilidade do tamanho dos eritrócitos, expressando anisocitose. Valor normal: 11,5 a 14,5%. VCM, A, é tamanho médio. HCM, B, é hemoglobina média. CHCM, C, é concentração de hemoglobina. Hematócrito, E, é volume total. RDW elevado indica anisocitose, variação de tamanho, deficiência de ferro inicial, deficiência de B12 folato,
hemoglobinopatias, transfusões. RDW normal com anemia sugere anemia de doença crônica, talassemia minor, anemia das doenças renais. Combinação VCM e RDW auxilia diagnóstico diferencial, VCM baixo mais RDW alto, ferropenia, VCM baixo mais RDW normal, talassemia, VCM alto mais RDW alto, deficiência B12 folato. É parâmetro útil para triagem precoce de anemias carenciais antes que VCM se altere significativamente. Questão 711. Qual achado é característico da anemia falciforme? A. Cisferócitos. B. Drepanócitos, células falciformes. C. Macrovalócitos. D. Neutrófilos hipersegmentados, reticulócitos baixos. Resposta correta: B. Explicação: drepanócitos, células falciformes, são característicos da anemia falciforme, causada por mutação da hemoglobina HbS. Esferócitos A são típicos de esferocitose hereditária ou anemia hemolítica autoimune. Macrovalócitos C de anemia megaloblástica. Neutrófilos hipersegmentados D de deficiência B12 folato. Reticulócitos baixos não são típicos, na falciforme estão elevados por hemólise. A anemia falciforme resulta da substituição ácido glutâmico valina na posição 6 da cadeia beta da globina. HbS polimeriza em baixas tensões de U2, deformando eritrócitos. Manifestações: crises vasoclusivas, hemólise crônica, sequestro esplênico, síndrome torácica aguda. Laboratório: teste de falcização positivo, eletroforese de hemoglobina HbS, reticulocitose. Complicações: AVC, necrose óssea, úlceras de pernas, priapismo. Questão 712. Qual é o principal marcador de hemólise intravascular? A. Bilirrubina direta elevada. B. Hemoglobina livre no plasma. C. Haptoglobina elevada. D. LDH baixo e reticulócitos baixos. Resposta correta: B. Explicação: hemoglobina livre no plasma é o principal marcador de hemólise intravascular, indicando destruição de eritrócitos dentro dos vasos. Bilirrubina direta elevada, A, sugere colestase. Haptoglobina elevada, C, é o oposto, na hemólise está baixa. LDH baixo, D, é contrário, está elevado. Reticulócitos baixos, contradiz hemólise, estão elevados. Na hemólise intravascular, hemoglobina livre, hemoglobinúria, hemosiderinúria, haptoglobina baixa, consome hemoglobina livre, metemobumina elevada, LDH elevado. Causas: incompatibilidade transfusional, malária, anemia microangiopática, hemoglobinúria paroxística noturna, válvulas cardíacas mecânicas. Diferencia-se da hemólise extravascular, baço, fígado, que cursa com bilirrubina indireta elevada, urobilinogênio aumentado, sem hemoglobinúria. Esplenomegalia sugere hemólise extravascular. Questão 713. Qual leucócito está aumentado na mononucleose infecciosa? A. Neutrófilos. B. Eosinófilos. C. Linfócitos atípicos. D. Basófilos. Monócitos.
Resposta correta, C. Explicação: linfócitos atípicos, células de Downey, se estão aumentados na mononucleose infecciosa, representando linfócitos T ativados contra a infecção por EBV. São linfócitos grandes com citoplasma abundante e basofílico. Neutrófilos, A, diminuem relativamente, eosinófilos, B, não se alteram significativamente, basófilos, D, permanecem normais, monócitos, E, podem estar discretamente aumentados. Mononucleose por EBV, febre, faringite, linfadenopatia, esplenomegalia, linfocitose atípica maior que 10%, monoteste positivo, anticorpos heterófilos, sorologia EBV positiva. Outras causas de linfócitos atípicos, CMV, toxoplasma, hepatite viral, medicamentos. Complicações, ruptura esplênica, hepatite, anemia hemolítica, trombocitopenia. Diagnóstico diferencial inclui leucemia aguda, blastos, não linfócitos atípicos. Questão 714. Qual é o valor normal de leucócitos totais? A. 2.000, 4.000 lb, 4.000, 11.000 lc, 12.000, 15.000 ld, 15.000, 20.000 le, 20.000, 25.000 l. Resposta correta, B. Explicação: o valor normal de leucócitos totais é 4.000, 11.000 L, 4,0, 11,0 multiplicação 10 sobrescrito 3 L. Valores em 4.000 L indicam leucopenia, 11.000 L leucocitose. Valores em 2.000 L, A, se indicam leucopenia severa, 12.000 L, C, D, E, que indicam leucocitose progressivamente maior. Diferencial normal, neutrófilos 50 a 70%, linfócitos 20 a 40%, monócitos 2 a 8%, eosinófilos 1 a 4%, basófilos 0 a 1%. Leucocitose pode ser fisiológica, exercício, gravidez, estresse, ou patológica, infecções, neoplasias, medicamentos. Leucopenia sugere infecções virais, drogas mielotóxicas, doenças autoimunes, aplasia medular. Valores críticos: leucopenia em 1.000 L, risco infeccioso alto, leucocitose 50.000 L, e investigar leucemia. Contagem automatizada pode ter interferências, eritroblastos, plaquetas gigantes, requerendo confirmação microscópica. Questão 715. Qual achado é típico da talassemia minor? A. VCM alto com anemia severa. B. VCM baixo com anemia leve. C. Reticulócitos muito elevados. D. Ferritina muito baixa. E. Células falciformes. Resposta correta, B. Explicação: a talassemia minor caracteriza-se por VCM baixo, menor que 80 fL, com anemia leve, HB9, 11 GNDL,
devido à síntese reduzida de cadeias de globina. VCM alto, A, sugere megaloblástica, reticulócitos muito elevados, C, sugerem hemólise aguda, ferritina muito baixa, D, sugere ferropenia, células falciformes, E, indicam anemia falciforme. Talassemia é hemoglobinopatia hereditária com síntese desbalanceada de globinas. Alfa-talassemia, deficiência de cadeias alfa, beta-talassemia, deficiência de cadeias beta, laboratório, microcitose desproporcional ao grau de anemia, RDW normal um pouco elevado, resistência osmótica aumentada, HbA2 elevada, beta-talassemia. Diferenciação da anemia ferropriva, ferritina normal, microcitose mais acentuada, história familiar. Eletroforese de hemoglobina confirma diagnóstico. Questão 716. Qual célula está aumentada na infecção viral? A. Neutrófilos B, eosinófilos C, linfócitos D, basófilos, eritrócitos. Resposta correta, C. Explicação: linfócitos estão aumentados na infecção viral, sendo células efetoras da imunidade adaptativa contra vírus. Neutrófilos A aumentam em infecções bacterianas, eosinófilos B em parasitoses e alergias, basófilos D em reações de hipersensibilidade, eritrócitos E não participam da resposta imune. Resposta típica viral, linfocitose, maior que 40% ou 4.000 L. Possível neutropenia relativa, linfócitos atípicos, CEBV, CMV. Linfócitos TCD8+ eliminam células infectadas, CD4+ coordenam resposta, linfócitos B produzem anticorpos. Algumas viroses podem causar leucopenia e influenza, parvovírus B19. Padrão típico: início com neutropenia, depois linfocitose. Vírus que causam linfocitose acentuada, EBV, CMV, adenovírus, influenza. Diferenciação de leucemia: linfócitos virais são policlonais, reativos, não blastos. Questão 717. Qual é o principal parâmetro para monitorar tratamento com varfarina? A. Hemoglobina B, plaquetas C, TPI-INRD, TTPA e fibrinogênio. Resposta correta, C. Explicação: o TPI-INR, tempo de protrombina International Normalized Ratio, é o principal parâmetro para monitorar varfarina, que inibe vitamina K redutase afetando fatores 2º, 7ª, 9ª, X-hemoglobina, A, monitora sangramento, plaquetas, B, função plaquetária, TTPA, D, monitora heparina, fibrinogênio, E, avalia síntese hepática. INR padroniza TP entre laboratórios, calculado por INR igual TP paciente TP controle ISI. Alvo terapêutico 2,0, 3,0 para a maioria das indicações, 2,5, 3,5 para válvulas mecânicas. INR menor que 2,0 indica anticoagulação insuficiente, risco trombótico, maior que 3,0 risco hemorrágico aumentado.
Fatores que afetam INR, medicamentos, alimentos ricos em vitamina K, doenças hepáticas, interações medicamentosas. Monitorização inicial semanal, depois mensal quando estável. Questão 718. Qual achado sugere anemia de doença crônica? A. Ferritina baixa. B. Ferritina normal elevada com ferro sérico baixo. C. VCM muito elevado. D. Reticulócitos elevados. Transferrina elevada. Resposta correta: B. Explicação: a anemia de doença crônica caracteriza-se por ferritina normal elevada com ferro sérico baixo, refletindo o bloqueio da liberação de ferro pelos macrófagos mediado por hepcidina. Ferritina baixa, A, se indica ferropenia verdadeira. VCM muito elevado, C, sugere megaloblástica. Reticulócitos elevados, D, hemólise ou sangramento. Transferrina elevada, E, deficiência de ferro. Anemia de doença crônica resulta de diminuição da produção de EPO, encurtamento da sobrevida eritrocitária, bloqueio da utilização de ferro pela hepcidina. Causas: infecções crônicas, doenças autoimunes, neoplasias, insuficiência renal. Laboratório: anemia normocítica e microcítica leve, ferro baixo, transferrina baixa normal, saturação de transferrina baixa, ferritina normal alta. Diferenciação da ferropenia: receptor solúvel de transferrina, elevado na ferropenia, normal na doença crônica. Questão 719. Qual é a principal função dos basófilos? A. Fagocitose de bactérias. B. Mediação de reações alérgicas. C. Produção de anticorpos. D. Transporte de oxigênio. E. Coagulação sanguínea. Resposta correta: B. Explicação: basófilos mediam reações alérgicas e de hipersensibilidade tipo I através da liberação de histamina, leucotrienos e outros mediadores inflamatórios. Não fagocitam bactérias eficientemente. A. Não produzem anticorpos. C. Essa é a função dos linfócitos. B. Não transportam oxigênio. D. Função dos eritrócitos. Nem participam diretamente da coagulação. E. Basófilos constituem menor que 1% dos leucócitos, contêm grânulos com histamina, heparina, fatores quimiotáticos. Quando ativados por IgE ligada a alérgenos, degranulam liberando mediadores. Basofilia 200L é rara. Pode ocorrer em leucemia mieloide crônica, policitemia vera, hipotireoidismo, reações alérgicas crônicas. Células semelhantes são mastócitos teciduais. Participam da fase inicial das reações alérgicas junto com mastócitos. Questão 720. Qual parâmetro está alterado na anemia ferropriva antes da hemoglobina cair? A. VCM-B, ferritina. C. CRDW-D, saturação de transferrina e todos os anteriores. Resposta correta: I. Explicação: todos os parâmetros se alteram sequencialmente antes da hemoglobina cair na evolução da deficiência de ferro. Sequência temporal: primeiro, ferritina baixa, depressão dos estoques. Segundo, saturação de transferrina baixa, deficiência de ferro funcional.
Terceiro, CRDW elevado, anisocitose. Quarto, VCM baixo, microcitose. Quinto, hemoglobina baixa, anemia manifesta. Esta progressão permite diagnóstico precoce da ferropenia antes da anemia se instalar. Ferritina é primeiro marcador, estoque. Saturação de transferrina reflete disponibilidade para eritropoese. RDW detecta variabilidade de tamanho inicial. VCM indica microcitose estabelecida. Screening em populações de risco, ferritina mais saturação de transferrina são mais sensíveis que hemoglobina isolada para detectar deficiência de ferro. Questão 721. Qual leucócito tem núcleo bilobado característico? A. Neutrófilo B, eosinófilo C, basófilo D, linfócito e monócito. Resposta correta, B. Explicação: o eosinófilo tem núcleo bilobado característico, formato de óculos, permitindo identificação morfológica fácil. Neutrófilos A têm núcleo multilobado, 3-5 lóbulos. Basófilos C, núcleo obscurecido por grânulos. Linfócitos D, núcleo redondo ovalado. Monócitos X, núcleo reniforme ovalado. Eosinófilos também se caracterizam por grânulos citoplasmáticos grandes. Acidófilos, cor laranja na coloração MGG. Contém proteína básica principal, peroxidase eosinofílica, neurotoxina derivada de eosinófilo. Funções: defesa contra eumintos, modulação de reações alérgicas, fagocitose de complexos antígeno-anticorpo. Valor normal: 1 a 4%, 50 hífen 400 ml. Eosinofilia pode causar danos teciduais em órgãos, coração, pulmões, sistema nervoso, quando persistente e severa, 1,500 ml. Questão 722. Qual é o diagnóstico mais provável em paciente com pancitopenia e medula óssea hiposcelular? A. Leucemia aguda. B. Aplasia medular. C. Mielofibrose. D. Anemia megaloblástica. E. Hemólise. Resposta correta: B. Explicação: a aplasia medular é o diagnóstico mais provável em paciente com pancitopenia, anemia, leucopenia, trombocitopenia e medula óssea hiposcelular, menor que 25% de celularidade. Leucemia aguda, A, cursa com medula hipercelular com blastos, mielofibrose, C, com fibrose medular, anemia megaloblástica, D, com medula hipercelular megaloblástica, hemólise, E, com medula hipercelular e reticulocitose. A aplasia pode ser congênita, a anemia de Fanconi, adquirida idiopática, 70%, secundária, medicamentos, radiação, vírus, químicos. Critérios diagnósticos: pancitopenia mais medula hiposcelular com menor que 25% celularidade, grave menor que 25%, muito grave menor que 20%. Tratamento: imunossupressão, ciclosporina mais globulina antitimócito, transplante de medula óssea, suporte transfusional. Prognóstico variável conforme gravidade e resposta ao tratamento. Questão 723. Qual alteração da coagulação é característica da hemofilia A?
A. STP prolongado. B. STTPA prolongado. C. Plaquetas baixas. D. Fibrinogênio baixo. E. Tempo de sangramento prolongado. Resposta correta: B. Explicação: na hemofilia há deficiência do fator oitavo, causando TTPA prolongado com TP normal. TP prolongado se indica deficiência dos fatores da via extrínseca, sétima, sou comum, segunda, V, X, plaquetas baixas, C, causariam trombocitopenia, fibrinogênio baixo, D, hipofibrinogênemia, tempo de sangramento prolongado, E, disfunção plaquetária. Hemofilia A, deficiência hereditária do fator oitavo, ligada ao X, afeta homens. Manifestações: sangramentos articulares, hemartroses, musculares, hematomas, pós-traumáticos. Classificação: leve, maior que 5% atividade, moderada, 1 a 5%. Grave, menor que 1%. Laboratório: TTPA prolongado, dosagem específica do fator oitavo baixa, TP e plaquetas normais. Tratamento: concentrados de fator oitavo, desmopressina, casos leves, profilaxia em formas graves. Hemofilia B tem deficiência do fator nono com quadro similar. Questão 724. Qual é o principal achado na esferocitose hereditária? A. Drepanócitos. B. Esferócitos e teste de fragilidade osmótica alterado. C. Células em alvo. D. Esquizócitos e acantócitos. Resposta correta: B. Explicação: esferocitose hereditária caracteriza-se por esferócitos, eritrócitos esféricos sem palidez central, e teste de fragilidade osmótica alterado, hemólise em concentrações menores de NaCl. Drepanócitos são da anemia falciforme, células em alvo, C, de hemoglobinopatias e talassemias, esquizócitos, D, de anemia microangiopática, acantócitos, E, de abetalipoproteinemia. Esferocitose resulta de defeitos da membrana eritrocitária, espectrina, anquirina, causando perda de área de superfície e formação de esferócitos. Manifestações: anemia hemolítica crônica, icterícia, esplenomegalia, calculose biliar. Laboratório: esferócitos maior que 15%, fragilidade osmótica aumentada, hemólise extravascular, bilirrubina indireta elevada, reticulocitose. Teste confirmatório: citometria de fluxo, Hema-Binding Test. Tratamento: esplenectomia em casos sintomáticos. Questão 725. Qual é o valor crítico de neutrófilos que indica risco de infecção grave? A. 500 lb 1.000 lc 1.500 ld 2.000 lx 3.000 l. Resposta correta: A. Explicação: neutrófilos em 500 ml, neutropenia severa, que indicam risco de infecção grave, requerendo precauções e possível internação. Valores em 1.000 L, B, que indicam neutropenia moderada, 1.500 L, C, neutropenia leve, 2.000 L, D, em 3.000 L,
são valores limítrofes. Classificação da neutropenia leve 1.000 1.500 ml, moderada 500-1.000 L, severa 500 L. Risco infeccioso correlaciona-se inversamente com contagem absoluta. Neutropenia em 100 L tem risco extremamente alto. Causas: quimioterapia, radioterapia, medicamentos, infecções virais, doenças autoimunes, aplasia medular. Medidas preventivas: isolamento protetor, profilaxia antibiótica, higiene rigorosa, evitar aglomerações. Febre em neutropênico é emergência médica, requerendo antibioticoterapia empírica e imediata. Questão 726. Qual achado diferencia anemia ferropriva de talassemia minor? A. VCM baixo. B. Anemia leve. C. Ferritina baixa vs normal. D. Microcitose. E. Hemoglobina baixa. Resposta correta: C. Explicação: ferritina baixa, anemia ferropriva, vs normal, talassemia minor é o principal diferenciador, pois ambas cursam com VCM baixo, anemia leve, microcitose e hemoglobina baixa. Na ferropenia, ferritina menor que 15 ng/ml, mulheres, sou menor que 30 ng/ml, homens, ferro baixo, transferrina alta, saturação de transferrina menor que 16%. Na talassemia, ferritina normal, ferro normal elevado, índice de Mentzer menor que 13, VCM e hemácias, HbA2 elevada, beta-talassemia. Outros diferenciadores: RDW muito elevado, ferropenia, VS normal um pouco elevado, talassemia. Resposta ao ferro: ferropenia melhora, talassemia não. História familiar de microcitose sem anemia sugere talassemia. Eletroforese de hemoglobina é confirmatória para talassemia. Ambas podem coexistir, dificultando o diagnóstico. Questão 727. Qual é o principal marcador de ativação plaquetária? A. Contagem de plaquetas. B. Volume plaquetário médio. C. Agregação plaquetária. D. Beta-tromboglobulina. E. Tempo de sangramento. Resposta correta: D. Explicação: beta-tromboglobulina é marcador específico de ativação plaquetária, liberada dos grânulos alfa quando plaquetas são ativadas. Contagem: A. Indica número. Volume médio. B. Tamanho. Agregação. C. Função ex vivo. Tempo de sangramento. E. Função hemostática global. Outros marcadores de ativação: fator plaquetário 4, PF4, P-selectina, CD62P, tromboxano B2. Beta-tromboglobulina elevada indica ativação plaquetária em vivo, risco trombótico, consumo plaquetário. Causas de ativação: aterosclerose, diabetes, tabagismo, inflamação, síndrome coronariana aguda. Coleta deve ser cuidadosa para evitar ativação ex vivo. Outros testes de função plaquetária: tempo de sangramento, NIV, agregometria, PFA 100, tromboelastografia.
Disfunção plaquetária pode ocorrer com contagem normal, o uso de AAS, uremia, doenças mieloproliferativas. Questão 728. Qual célula está aumentada na leucemia mieloide crônica? A. Linfoblastos. B. Granulócitos em todos os estágios de maturação. C. Células plasmáticas. D. Eritroblastos. Megacariócitos. Resposta correta: B. Explicação: na leucemia mieloide crônica, LMC, há aumento de granulócitos em todos os estágios de maturação, blastos, promielócitos, mielócitos, metamelócitos, bastonetes, segmentados, criando viscada mieloide característica. Linfoblastos, a ação de leucemia linfóide, células plasmáticas, C de mieloma múltiplo, eritroblastos, D de eritroleucemia, megacariócitos, E de trombocitemia essencial. LMC resulta da translocação T922, formando o cromossomo Filadélfia e proteína BCR-ABL com atividade tirosinoquinase aumentada. Fases: crônica, diferenciação preservada, acelerada, blastos 10 a 19%, blástica, blastos maior que 20%, comporta-se como leucemia aguda. Laboratório: leucocitose com desvio à esquerda, basofilia, eosinofilia, fosfatase alcalina leucocitária baixa. Tratamento: inibidores de tirosinoquinase e imatinib. Transplante de medula óssea. Questão 729. Qual parâmetro indica hemólise aguda? A. Bilirrubina direta elevada. B. Saptoglobina baixa e LDH elevado. C. Ferritina elevada. D. Transferrina baixa e VCM elevado. Resposta correta: B. Explicação: aptoglobina baixa e LDH elevado indicam hemólise aguda. Aptoglobina liga hemoglobina livre, baixa por consumo. LDH libera-se dos eritrócitos hemolizados. Bilirrubina direta elevada, A, sugere colestase. Ferritina elevada, C, sobrecarga férrica. Transferrina baixa, D, inflamação doença crônica. VCM elevado, E, macrocitose. Outros marcadores de hemólise: bilirrubina indireta elevada, reticulocitose, redução da hemoglobina e hematócrito, hemoglobinúria, hemólise intravascular, urobilinogênio elevado. Hemólise pode ser intravascular, hemoglobina livre, hemoglobinúria ou extravascular, bilirrubina indireta elevada. Causas: incompatibilidade transfusional, defeitos enzimáticos, G6PD, membranopatias, esferocitose, hemoglobinopatias, autoimune, microangiopática. Investigação inclui esfregaço, teste de Coombs, dosagem de enzimas eritrocitárias. Questão 730. Qual é o principal diagnóstico diferencial da leucemia aguda? A. Anemia ferropriva. B. Mononucleose infecciosa. C. Aplasia medular. D. Leucemia crônica. E. Linfoma. Resposta correta: B. Explicação: mononucleose infecciosa é principal diagnóstico diferencial da leucemia aguda, especialmente linfóide, pois ambas podem cursar com linfocitose, células atípicas e sintomas sistêmicos.
Anemia ferropriva, A. Não cursa com blastos. Aplasia medular, C. Tem pancitopenia com medula hipocelular. Leucemia crônica, D. Tem células maduras. Linfoma, E. Raramente invade sangue periférico. Diferenciação: mononucleose tem linfócitos atípicos, não blastos. Monoteste positivo. Sintomas de infecção viral, febre, faringite, linfadenopatia. Leucemia aguda tem maior que 20% blastos na medula, citopenia, organomegalias. Imunofenotipagem diferencia linfócitos reativos, policlonais, de blastos leucêmicos, clonais. Outras viroses podem simular leucemia, CMV, EBV, parvovírus B19. Biópsia de medula óssea é definitiva quando dúvida diagnóstica. Questão 731. Qual achado sugere coagulação intravascular disseminada, CID? A. STP e TTPA normais. B. STP e TTPA prolongados com fibrinogênio baixo e D-dímero elevado. C. Plaquetas elevadas. D. Fatores de coagulação elevados. Tempo de sangramento normal. Resposta correta: B. Explicação: CID caracteriza-se por TP e TTPA prolongados, consumo de fatores, fibrinogênio baixo, consumo e fibrinólise, D-dímero elevado, produtos de degradação da fibrina, indicando ativação simultânea da coagulação e fibrinólise. TP e TTPA normais, A. Afastam CID. Plaquetas elevadas, C. Contrariam trombocitopenia típica. Fatores elevados, D. É oposto ao consumo. Tempo de sangramento normal, não é característico. CID resulta de ativação patológica da coagulação por sepse, trauma, malignidades, complicações obstétricas, transfusões incompatíveis. Manifestações: sangramento difuso, trombose microvascular, falência orgânica. Outros achados: trombocitopenia, esquizócitos, FDP elevado, antitrombina terceira baixa. Tratamento: da causa subjacente, suporte com hemoderivados conforme necessário. Score de CID e ISTH auxilia diagnóstico. Questão 732. Qual é o principal marcador de deficiência de vitamina B12? A. Folato baixo. B. Ácido metilmalônico elevado. C. Ferritina baixa. D. Transferrina elevada e bilirrubina direta elevada. Resposta correta: B. Explicação: ácido metilmalônico elevado é marcador específico de deficiência de B12, pois B12 é cofator da metilmalonil-coamutase. Folato baixo, A, indica deficiência de folato. Ferritina baixa, C, ferropenia. Transferrina elevada, D, também ferropenia. Bilirrubina direta elevada, E, colestase. Outros marcadores de deficiência de B12, homocisteína elevada, menos específica, também se eleva na deficiência de folato. Holotranscobalamina baixa, B12 ativa. B12 sérica pode ser falsamente normal em 5 a 10% dos casos. Causas de deficiência: anemia perniciosa, anticorpos antifator intrínseco, gastrectomia, doença ileal, vegetarianismo estrito, medicamentos, metformina, omeprazol.
Manifestações: anemia megaloblástica, neuropatia, desmielinização, glossite, alterações neuropsiquiátricas. Tratamento: B12 e M1-VO, correção da causa quando possível. Questão 733. Qual leucócito tem grânulos que obscurecem o núcleo? A. Neutrófilo B, eosinófilo C, basófilo D, linfócito e monócito. Resposta correta: C. Explicação: basófilos têm grânulos citoplasmáticos grosseiros e basófilos, azul escuros, que frequentemente obscurecem o núcleo, dificultando a visualização da morfologia nuclear. Neutrófilos A têm grânulos finos que não obscurecem o núcleo. Eosinófilos B têm grânulos grandes mas acidófilos, laranja, que permitem ver o núcleo bilobado. Linfócitos D têm citoplasma escasso sem grânulos. Monócitos E podem ter granulações finas mas núcleo é bem visível. Grânulos basofílicos contêm histamina, heparina, fatores quimiotáticos, SCFA, NCF, leucotrienos. São metacromáticos, mudam cor com corantes metacromáticos. Basófilos são células efetoras de reações de hipersensibilidade tipo I, degranulando quando Ig é ligada em sua superfície e encontra alérgeno específico. Basofilia é achado raro, pode indicar neoplasias mieloproliferativas. Questão 734. Qual é o mecanismo da anemia na insuficiência renal crônica? A. Deficiência de ferro. B. Deficiência de eritropoetina. C. Hemólise. D. Sangramento. E deficiência de folato. Resposta correta: B. Explicação: a anemia na insuficiência renal crônica resulta principalmente da deficiência de eritropoetina, hormônio produzido pelos rins que estimula a eritropoese medular. Deficiência de ferro. A. Pode contribuir, mas não é mecanismo principal. Hemólise. C. Não é típica. Sangramento. D. Pode agravar, mas não é causa primária. Deficiência de folato. É rara. Outros fatores: inibidores de eritropoese, uremia, deficiência de ferro funcional, inflamação crônica, diminuição da sobrevida eritrocitária, deficiência nutricional. Anemia correlaciona-se com grau de insuficiência renal, aparecendo quando TFG menor que 30 ml mínimo. Características: normocítica, normocrômica, reticulócitos baixos e normais. Tratamento: agentes estimuladores da eritropoese, eritropoetina, darbepoetina, suplementação de ferro, correção de deficiências nutricionais. Meta: HB 10 de dezembro GINDL. Questão 735. Qual alteração é característica da policitemia vera? A. Hemoglobina baixa. B. Massa eritrocitária aumentada com saturação de O2 normal. C. Leucopenia. D. Trombocitopenia e eritropoetina elevada. Resposta correta: B. Explicação: policitemia vera caracteriza-se por massa eritrocitária aumentada, hematócrito maior que 52% homens, maior que 48% mulheres, com saturação de O2 normal, diferenciando de policitemia secundária. Hemoglobina baixa. A. Indica anemia,
leucopenia, C, e trombocitopenia, D, contradizem a proliferação típica. Eritropoetina elevada, E, sugere policitemia secundária. Policitemia vera é neoplasia mieloproliferativa com mutação JAK2V617F, maior que 95% dos casos. Manifestações: hiperviscosidade, trombose, sangramento paradoxal, prurido aquagênico, esplenomegalia. Critérios diagnósticos: OMS-HB maior que 16,5 G em DL, homens, ou maior que 16 G em DL, mulheres, medula hipercelular com hiperplasia eritroide, mutação JAK2 ou baixos níveis de eritropoetina. Complicações: trombose arterial ou venosa, transformação para mielofibrose ou leucemia aguda. Tratamento: flebotomia, hidroxiureia, aspirina. Questão 736. Qual é o diagnóstico mais provável em criança com anemia, icterícia e crises de dor? A. Sanemia ferropriva. B. Sanemia falciforme. C. Talasemia. D. Esferocitose hereditária. E. Sanemia megaloblástica. Resposta correta: B. Explicação: anemia falciforme é diagnóstico mais provável em criança com anemia, icterícia e crises de dor vasoclusivas, especialmente em afrodescendentes. Anemia ferropriva, A, não causa icterícia nem crises de dor. Talassemia, C, causa anemia e pode ter icterícia leve mas não crises vasoclusivas típicas. Esferocitose, D, pode ter anemia e icterícia mas dor é rara. Megaloblástica, E, é rara em crianças e não causa crises de dor. Anemia falciforme, HBSS, manifesta-se após 6 meses quando HbF diminui. Características: anemia hemolítica crônica, vasoclusão, dor óssea, síndrome Montpé, infecções, hiposplenismo funcional, sequestro esplênico. Laboratório: drepanócitos, teste de falcização positivo, eletroforese com HbS, hemólise, bilirrubina indireta elevada, LDH alto. Complicações: AVC, síndrome torácica aguda, priapismo, úlceras de pernas. Questão 737. Qual parâmetro é mais útil para diferenciar anemia de doença crônica de ferropenia? A. Hemoglobina B, VCMC, índice de saturação de transferrina D, contagem de reticulócitos RDW. Resposta correta: C. Explicação: o índice de saturação de transferrina é mais útil para diferenciação, menor que 16% sugere ferropenia, maior que 16% sugere anemia de doença crônica. Hemoglobina A pode estar baixa em ambas, VCM B pode ser baixo em ambas. Reticulócitos, D, geralmente baixos em ambas, RDW, E, pode estar elevado em ambas. Outras ferramentas diferenciadoras: ferritina, baixa na ferropenia, normal alta na doença crônica, receptor solúvel de transferrina, elevado na ferropenia, normal na doença crônica. Índice STFR ou log ferritina maior que 2 sugere ferropenia. Ferro sérico está baixo em ambas, mas transferrina está alta na ferropenia e baixa normal na doença crônica.
A anemia de doença crônica pode mascarar ferropenia concomitante, requerendo múltiplos parâmetros para diagnóstico. Hepcidina é mediador-chave na anemia de doença crônica. Questão 738. Qual achado é típico da púrpura trombocitopênica trombótica, PTT? A. Trombocitopenia isolada. B. Spentade, trombocitopenia, anemia hemolítica, sintomas neurológicos, febre, disfunção renal. C. Leucocitose. D. Tempo de sangramento normal e coagulação normal. Resposta correta: B. Explicação: PTT caracteriza-se pela pentade clássica, trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática, esquizócitos, sintomas neurológicos flutuantes, febre, disfunção renal. Trombocitopenia isolada, A, se é insuficiente para diagnóstico. Leucocitose, C, não é característica. Tempo de sangramento, D, se está prolongado. Coagulação, E, tipicamente normal, diferencia de CID. PTT resulta de deficiência e inibição da ADANTS13, protease que cliva multímeros de fator von Willebrand, levando à formação de microtrombos ricos em plaquetas. Formas: congênita, deficiência de ADANTS13, sou adquirida, anticorpos anti-ADANTS13. Laboratório: trombocitopenia severa, 30.000L, esquizócitos maior que 1%, LDH elevado, aptoglobina baixa, atividade de ADANTS13 menor que 10%. Tratamento urgente: plasmaférese, corticoides, rituximab em casos refratários. Mortalidade alta sem tratamento, maior que 90%. Questão 739. Qual é o principal fator prognóstico na leucemia mieloide aguda? A. Idade do paciente. B. Alterações citogenéticas. C. Contagem de leucócitos inicial. D. Presença de hepatomegalia. E. Sexo do paciente. Resposta correta: B. Explicação: alterações citogenéticas são o principal fator prognóstico na LMA, determinando grupos de risco e orientando o tratamento. Idade: A. Influencia prognóstico, mas é secundária à citogenética. Contagem leucocitária. C. Tem impacto menor. Hepatomegalia. D. Sexo. E. Não são fatores prognósticos principais. Classificação de risco citogenético: favorável ante 8, 21, IN 16, T 15, 17, intermediário, cariótipo normal, mais 8, mais 22, desfavorável, cariótipo complexo, menos 5, menos 7, 3Q. Mutações moleculares também são importantes. NPM1, favorável se FLT3 QTD negativo. SEBPA, favorável. FLT3 QTD, desfavorável. TP53, desfavorável. Outros fatores: LMA secundária, pior prognóstico. Resposta à indução. Doença residual mínima. Estratificação de risco orienta a intensidade do tratamento e indicação de transplante. Novos marcadores moleculares refinam estratificação prognóstica. Questão 740. Qual achado laboratorial é característico da anemia sideroblástica?
A. Ferritina baixa. B. Sideroblastos em anel na medula óssea. C. Reticulócitos elevados. D. VCM baixo. E. Saturação de transferrina baixa. Resposta correta: B. Explicação: sideroblastos em anel na medula óssea são característicos da anemia sideroblástica, representando eritroblastos com depósitos de ferro mitocondrial dispostos em anel ao redor do núcleo. Ferritina baixa. A. Sugere ferropenia. Reticulócitos elevados. C. Hemólise e regeneração. VCM baixo. D. Microcitose. Na sideroblástica pode ser normal ou alto. Saturação baixa. E. Deficiência de ferro. Anemia sideroblástica resulta de defeito na síntese do M, causando acúmulo de ferro mitocondrial. Tipos: hereditária, mutações alacintase, SLC 25A38, adquirida, síndrome mielodisplásica, álcool, medicamentos, toxinas. Laboratório: anemia refratária, ferro e ferritina elevados, saturação de transferrina maior que 45%, sideroblastos em anel maior que 15%, hereditária, sou maior que 5%, adquirida. Pode ser microcítica, hereditária, sou macrocítica, adquirida. Tratamento: peridoxina, casos responsivos, relação de ferro se sobrecarga. Questão 741. Qual é o principal mecanismo da trombocitopenia na quimioterapia? A. Sequestro esplênico. B. Destruição imune. C. Supressão medular. D. Consumo periférico. E. Diluição. Resposta correta: C. Explicação: supressão medular é o principal mecanismo da trombocitopenia na quimioterapia, pois agentes citotóxicos afetam megacariócitos e precursores plaquetários na medula óssea. Sequestro esplênico. A. Socorre com esplenomegalia. Destruição imune. B. Sem PTI. Consumo periférico. D. Sem CID. Diluição. E. Sem transfusões massivas. Quimioterápicos causam mielossupressão dose-dependente, afetando linhagens hematopoéticas conforme cinética de renovação. Plaquetas têm vida média de 7 a 10 dias, então trombocitopenia aparece rapidamente após quimioterapia. Nadir plaquetário ocorre 10, 14 dias pós-quimioterapia, com recuperação em 21, 28 dias. Fatores de risco: idade avançada, tratamentos prévios, radioterapia concomitante, invasão medular. Manejo, monitorização, suporte transfusional, 10.000, 20.000 L. Agentes estimuladores da trombopoese, Romiplastin, Eltrombopag, sem casos selecionados. Questão 742. Qual parâmetro está alterado na deficiência de G6PD? A. Hemoglobina sempre baixa. B. Teste de redução da metahemoglobina alterado. C. VCM elevado. D. Plaquetas baixas, de leucócitos elevados. Resposta correta: B. Explicação: na deficiência de G6PD, o teste de redução da metahemoglobina, ou teste do azul de metileno, se está alterado, pois a enzima G6PD é essencial na via das pentoses fosfato para a regeneração de NAD, necessário para reduzir metahemoglobina.
Hemoglobina nem sempre está baixa, só durante crises hemolíticas. VCM, C. Plaquetas, D. Leucócitos, não são alterados caracteristicamente. G6PD protege eritrócitos do estresse oxidativo. Deficiência causa hemólise em exposição a oxidantes, medicamentos, primaquina, sulfas, nitrofurantoína, infecções, favismo, consumo de fava. Manifestações: hemólise aguda, icterícia, hemoglobinúria, anemia. Laboratório durante crise, reticulocitose, corpos de Heinz, células BIT mordidas, LDH elevado. Diagnóstico: dosagem enzimática, não durante crise hemolítica. É deficiência enzimática mais comum, ligada ao X. Questão 743. Qual achado é típico da anemia hemolítica autoimune? A. Teste de Coombs direto negativo. B. Teste de Coombs direto positivo. C. Reticulócitos baixos. D. Bilirrubina direta elevada e saptoglobina elevada. Resposta correta: B. Explicação: o teste de Coombs direto positivo é típico da anemia hemolítica autoimune, detectando anticorpos e ou complemento aderidos aos eritrócitos. Coombs negativo, afasta hemólise autoimune. Reticulócitos baixos, C, contradizem hemólise. Bilirrubina direta elevada, D, sugere colestase. Aptoglobina elevada, contradiz hemólise, está baixa. Anemia hemolítica autoimune resulta de anticorpos contra antígenos eritrocitários próprios. Tipos: por anticorpos quentes, IgG, 37 graus Celsius, mais comum. Por anticorpos frios, IgM, 30 graus Celsius. Causas: idiopática, doenças autoimunes, leis, linfoproliferativas, medicamentos, infecções. Manifestações: anemia, icterícia, esplenomegalia. Laboratório: visferócitos, reticulocitose, LDH elevado, bilirrubina indireta elevada, aptoglobina baixa. Tratamento: corticoides, imunossupressores, esplenectomia, rituximab. Questão 744. Qual é o principal achado na leucemia promielocítica aguda, LPA? A. Linfoblastos. B. Promielócitos anômalos com bastonetes de ORC, células plasmáticas. D. Eritroblastos e megacarioblastos. Resposta correta: B. Explicação: LPA, LMAM3 caracteriza-se por promielócitos anômalos com múltiplos bastonetes de OR, estruturas azurofílicas em formato de bastão no citoplasma. Linfoblastos, são de leucemia linfóide, células plasmáticas, C, de mieloma, eritroblastos, D, de eritroleucemia. Megacarioblastos, de leucemia megacarioblastica. LPA tem translocação T15-17, formando gene de fusão PML-RAR. Características: coagulação intravascular disseminada, liberação de conteúdo granular, risco hemorrágico alto, promielócitos hipergranulares ou hipogranulares, variante microgranular. Tratamento específico: ácido transretinoico, ATRA, induz diferenciação, combinado com quimioterapia.
Síndrome de diferenciação pode ocorrer com atra. Prognóstico excelente com tratamento adequado, cura maior que 90%. Diagnóstico molecular, detecção de PML-RAR por RT-PCR. Questão 745. Qual parâmetro indica regeneração medular na anemia? A. VCM baixo. B. Reticulócitos elevados. C. Ferritina baixa. D. Leucócitos elevados. Plaquetas baixas. Resposta correta: B. Explicação: reticulócitos elevados, maior que 2% ou 100.000 L, indicam regeneração medular adequada na anemia, mostrando resposta da medula óssea ao estímulo eritropoético. VCM baixo, A, indica microcitose, ferritina baixa, C, deficiência de ferro, leucócitos, D, plaquetas, E, não refletem especificamente regeneração eritroide. Reticulócitos são eritrócitos jovens com restos de RNA, refletindo produção recente. Causas de reticulocitose: hemólise, sangramento agudo, recuperação pós-tratamento de anemia carencial, hipóxia. Índice de produção reticulocitária, RIPR, corrige para grau de anemia, RIPR igual reticulócitos multiplicação, HT paciente HT normal. IPR menor que 2 indica resposta inadequada da medula. Reticulocitopenia sugere aplasia medular, infiltração medular, deficiências nutricionais não tratadas, anemia de doença crônica. Questão 746. Qual alteração é característica da mielofibrose primária? A. Medula óssea hipercelular. B. Fibrose medular e hematopoese extramedular. C. Blastos maior que 20%. D. Linfocitose e ferritina baixa. Resposta correta: B. Explicação: mielofibrose primária caracteriza-se por fibrose medular progressiva e hematopoese extramedular, fígado, baço, causando hepatoesplenomegalia. Medula hipercelular, A, é inicial. Depois torna-se fibrótica. Blastos maior que 20%, C, indicaria transformação leucêmica. Linfocitose, D, não atípica. Ferritina baixa, E, não é característica. Mielofibrose é neoplasia mieloproliferativa com mutação JAK2, 50 a 60%, CALR, 20 a 25%, ou MPL, 5 a 10%. Fases: pré-fibrótica, hipercelular, cifibrótica, fibrose reticulínica. Manifestações: anemia, fadiga, saciedade precoce, sintomas B, esplenomegalia massiva. Esfregaço, dacriócitos, lágrimas, eritroblastos, mielócitos, plaquetas gigantes e fragmentadas. Prognóstico variável, IPSS score. Tratamento: ruxolitinib, inibidor JAK, transplante de medula óssea em casos selecionados. Questão 747. Qual é o principal marcador laboratorial de consumo de plaquetas? A. Tempo de sangramento prolongado. B. Plaquetas jovens, IPF, elevadas. C. Agregação plaquetária diminuída. D. Tempo de protrombina prolongado. E. Fibrinogênio baixo. Resposta correta: B.
Explicação: plaquetas jovens, IPF, imaturo e platelefraction elevadas indicam consumo periférico de plaquetas com compensação medular aumentada, refletindo trombopoese acelerada. Tempo de sangramento: A. Testa função hemostática. Agregação diminuída. C. Indica disfunção. TP prolongado. D. Fibrinogênio baixo. E. Refletem coagulação. IPF representa a porcentagem de plaquetas imaturas, reticuloplaquetas, com alto conteúdo de RNA. Valor normal menor que 4%. IPF elevado sugere destruição periférica aumentada, PTI, hiperesplenismo, consumo, CID, sangramento. IPF baixo sugere hipoplasia megacariocítica, quimioterapia. Outros marcadores de turnover plaquetário, volume plaquetário médio, VPM aumentado, recontagem plaquetária, tempo de vida plaquetária. IPF é parâmetro automatizado, útil para diferenciar trombocitopenia de causa central vs periférica. Questão 748. Qual achado sugere leucemia de células pilosas? A. Neutrofilia. B. Linfócitos com projeções citoplasmáticas pilosas. C. Blastos jovens. D. Células plasmáticas atípicas. Eosinofilia. Resposta correta: B. Explicação: leucemia de células pilosas caracteriza-se por linfócitos B com projeções citoplasmáticas finas pilosas, hair-like, dando nome à doença. Neutrofilia: A. Não atípica. Blastos jovens. C. São de leucemias agudas. Células plasmáticas. D. De mieloma. Eosinofilia é de causas alérgicas ou parasitárias. Células pilosas têm citoplasma abundante, núcleo oval ou reniforme, projeções irregulares na periferia. Imunofenotipagem: CD19+, CD20+, CD11C+, CD25+, CD103+, TREP+, fosfatase ácida tartrato resistente. Manifestações: pancitopenia, esplenomegalia, sem linfadenopatia, infecções recorrentes. Dry tap na punção medular, aspiração difícil. Biópsia mostra infiltração difusa com padrão Friedegg. Mutação BRAF V600 em maior que 90%. Tratamento: cladribina, rituximab, inibidores BRAF. Prognóstico geralmente bom.